mesmo ato profético, sendo todo errado, deu certo. Mas, ô Joquinha, foi você que falou que era 2. Você falou, a nota azul do peixe de R$2. Aí falou, é pouco, mas é profético. Antes você ficou falando um tempão do peixe, que era porque os peixes viriam. Eu já estava assim, pô, um monte de nota de 100, né? Glória a Deus. Aí depois ele falou R$2. Aí ninguém entendeu nada, mas ninguém contestou, porque ninguém queria trazer de 100, óbvio. Veio um monte de tartaruga mesmo, mas é marinha, então tá tudo bem. Tartaruga marinha. Galera, vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Quem for achando vai dando glória mesmo. Glória a Deus. Amém. A partir do versículo 3, acompanha comigo, Marcos 14, 3 em diante. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Até aí, amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua voz, que é nítida nesse lugar. Nós te agradecemos pelo teu perfume, pela tua essência entre nós, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor, assim como essa mulher que entrou na casa de Simão. Nós não éramos considerados dignos de nos aproximar de ti sequer. Mas o teu amor é tão bom, o teu amor é tão grande, Senhor, que o Senhor não só nos deixou se aproximar, mas o Senhor antes se aproximou de nós. E o Senhor está aqui nessa tarde. Isso é tudo que importa para nós, Jesus. Isso é tudo que nós precisamos. Eu só te peço que a sua presença não se aparte de nós. Eu só te peço que essa atmosfera do teu Espírito Santo em liberdade continue até o fim desse culto, desse congresso, das nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, continua nos ministrando nessa tarde. Eu clamo por cura, Senhor, por libertação. Eu clamo para que essa palavra, Senhor, venha aos nossos corações, Senhor, e encontre um lugar, encontre uma terra fértil, Senhor, onde ela seja plantada para frutificar, Senhor, nos próximos dias. Eu te peço, Senhor, que nós sejamos transformados pela tua palavra, porque nós sabemos que ela é viva e eficaz. Que ela corte em nós, Senhor, como uma espada de 2 gumes. Que ela nos ministre, que o Senhor fale, Senhor, na sua onisciência, na sua multiforme graça. Eu te peço que cada frase que eu falar aqui, que não seja eu, mas o teu Espírito, e que cada uma encontre cada coração de maneira especial, de acordo com as necessidades, Senhor, e as circunstâncias da vida de cada indivíduo. Porque o Senhor fala conosco em conjunto, mas o Senhor também nos ministra no íntimo. Isso só o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Eu te peço, dá-nos discernimento, dá-nos a interpretação, dá-nos o entendimento do que o Senhor quer nos ensinar hoje. Completa a tua boa obra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor sonhou para essa tarde. Te peço que eu não impeça em nada, que eu não te impeça em nada. Em nome de Jesus, faça a tua vontade aqui, Senhor. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Esse texto conta a história da mulher
da prostituta que entrou na casa de Simão, como eu cantei nessa última canção, que também é sobre essa passagem. Eu ia abrir a palavra com um texto que o Leozinho já leu no início, então não ia ter graça. Mas foi mais uma confirmação, a gente vai ler depois de novo. Então eu quero falar hoje um pouco sobre adoração, que é o que eu vivo, não só porque eu canto, não só porque eu toco, mas porque é uma área que o Senhor me ministra muito, que tem a ver com o meu chamado. Mas na verdade todos nós sabemos que a adoração, ela é além de música, além de canção, amém? Adoração é a nossa vida. E essa mulher que quebrou o vaso de alabastro na presença de Jesus, para mim é um grande exemplo, é um dos maiores exemplos de adoração na Bíblia. Essa passagem tem muito para nos ensinar, me ensina muito toda vez que eu leio. Aqui a gente leu que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. Ele estava sentado à mesa. Esse texto, esse acontecimento não é só narrado por Marcos, ele também foi contado por Lucas e, enfim, outros evangelhos, e dando mais detalhes. Então aqui a gente não leu, mas eu sei pelos outros textos que havia outras pessoas na mesa. Jesus estava sentado numa mesa com pessoas, fariseus, homens religiosos, homens que conheciam a palavra, amém? E aí, imagina a cena, eu quero que você imagine junto comigo, tá? Jesus na casa de um homem importante, Simão, também um fariseu, sentado à mesa com vários homens, não havia nenhuma mulher ali. Na época as mulheres eram meio que excluídas, né, desses reuniões importantes, a mulher não tinha muita voz na sociedade. Jesus veio resgatando isso e restaurando a mulher, amém? Aqui é um exemplo disso. Porque não havia nenhuma mulher ali e de repente entra uma prostituta, não só uma mulher comum, mas ainda além de ser mulher, que não deveria estar ali, uma mulher que era uma meretriz. Se hoje essas pessoas, as prostitutas são vistas com maus olhos, você imagina na época, amém? Era ainda mais chocante, era ainda mais escandalizante, e ainda mais uma pessoa naquele traje, vestida como prostituta, porque era isso que ela era. Daquela forma, entrando num lugar onde estava sentado Jesus, o Filho de Deus. Começou o escândalo. Aquela mulher entra e ela, muito ousada, ela vem com um vaso de alabastro nas suas mãos. Ela já foi sabendo o que ela ia fazer. E ela vai até Jesus e quebra aquele vaso e derrama um perfume, que aqui a gente leu, é um perfume que custava 300 denários, o que era muito caro na época. 300 denários era o equivalente ao salário de um ano de trabalho. Então ela vem com algo valioso e quebra diante de Jesus e começa a lavar a sua cabeça, beijar os seus pés e adorar Jesus ali com aquela atitude. Demonstrar amor e adoração a Jesus. Primeiro eu quero que você junto comigo analise esse vaso que estava na mão dessa mulher. Como disse aqui, os fariseus começaram a dizer: que desperdício de perfume. No versículo 4, ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro dado aos pobres. Esse perfume era caro e, como eu já disse, valia um ano de trabalho. E eu quero colocar esse perfume aqui para você, para trazer para a nossa realidade o que Deus quer falar conosco em cima dessa palavra. Esse perfume representava ali a segurança daquela mulher. Amém? Porque eram como se fosse as suas economias. A palavra diz que era tudo que ela tinha. Então, tudo que ela tinha juntado, equivalente a um ano de trabalho, ela trouxe e derramou diante de Jesus. Ela estava simplesmente colocando toda a sua segurança financeira, todo o conforto que ela poderia ter ali. Se alguma coisa me faltar, se faltar cliente, eu tenho isso aqui guardado para viver por um ano pelo menos. Mas ela pegou tudo que ela tinha, não só 10 meses ou 11 meses daquilo, mas ela derramou tudo diante de Jesus. Ela tinha uma escolha, ninguém obrigou ela a fazer aquilo, mas ela escolheu quebrar o vaso e derramar tudo.
Ela poderia ter chegado e derramado metade, guardado mais um pouquinho, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Talvez se ela não tivesse quebrado, ela estaria assegurada e confortável por 1 ano. E eu comecei a viajar nisso, nessa palavra, e Deus começou a me ministrar no seguinte: essa mulher não era uma trabalhadora comum. O trabalho dessa mulher, 1 ano de trabalho para essa mulher, que era uma prostituta, era um trabalho muito mais pesado do que um trabalho comum. Eu comecei a imaginar que aquele vaso continha ali 1 ano, 365 noites, vendendo o seu corpo. 365 noites de humilhação, de vergonha, de preconceito, de xingamentos, quando as pessoas passavam por ela na rua. O preço daquele perfume para aquela mulher, na verdade, era muito mais caro do que 1 ano de trabalho qualquer. Eu comecei a viajar e pensar, cara, ela derramou 1 ano que ela poderia ficar sem se prostituir. Você imagina a dor que aquela mulher sentia todas as noites, todas as vezes que ela se deitava com um homem que ela não conhecia e tratava ela como um objeto, como um nada, e ela era usada e ela se sentia suja. Enfim, eu não sei nem explicar, porque acho que só quem passa por isso para saber o sentimento que é de vender o seu próprio corpo por necessidade ou por falta de outras oportunidades. Não sei por que ela chegou àquela situação, mas a questão é: se aquela mulher não tivesse quebrado o vaso na presença de Jesus, ela poderia talvez ficar 1 ano sem passar por tudo aquilo que ela passava todo dia. 1 ano de sustento garantido, derramado aos pés de Jesus. E nessa noite eu quero que a gente se veja como essa mulher. Eu creio que Jesus está aqui. Amém? Quantos creem que Jesus está aqui? Então esse lugar representa hoje aqui a casa de Simão. Jesus está presente na sala. É como se fosse a sala de Simão e Jesus está aqui. E há muitas outras pessoas aqui também. Se olhar ao seu redor, você pode ver. Aquela mulher também não estava sozinha na presença de Jesus. E todos nós aqui temos algo dentro do vaso. Esse vaso, como eu falei, fala da história daquela mulher. É mais do que valor financeiro, é mais do que um perfume cheiroso. Mas o que Deus me ministrou aqui é esse vaso dessa mulher. Carregava, o seu perfume continha toda uma história. Ali dentro do vaso dela é como se tivessem suas dores, os seus medos, as suas humilhações, os seus pecados. Ela era vista na sociedade naquela época como a pior das pecadoras. Ela era uma prostituta, um ser desprezível para os homens. E aquele perfume que ela derramou diante de Jesus continha tudo isso. Continha todas as palavras de maldição que ela já recebeu, todos os xingamentos, todas as humilhações. E o seu vaso hoje também contém, além da sua história, além dos seus pecados, além das suas vergonhas, também o seu vaso fala sobre aquilo que você construiu, aquilo que você guardou, aquilo que você conquistou ou pode conquistar com a força do seu braço, com o seu trabalho, amém? Porque aquilo era resultado do trabalho dela. Então você hoje, como aquela mulher, como alguém na presença de Jesus, o seu vaso que você tem nas mãos pode conter, talvez hoje aqui, um futuro muito bom. Talvez o que você traz no seu bolso, na sua mão, ou o que você tem garantido hoje, pode ser algo que você conquistou com muito esforço, com muito estudo, com muito tempo investido. O seu vaso pode conter talvez a faculdade mais concorrida do estado. O seu vaso pode conter talvez um emprego mais cobiçado, mais difícil de se conseguir. Eu não sei, cada um aqui tem o seu vaso. Mas talvez o seu vaso
o seu perfume seja um relacionamento muito promissor, sabe? Um relacionamento bom, estável. Os seus próximos anos, os seus planos para o futuro, a sua segurança está ali. O seu sustento, tudo aquilo que aquela mulher trazia no vaso. O perfume que estava no vaso de alabastro dela representava tudo isso. E o que você construiu, ou o que você está construindo nessa terra, na sua vida, enfim, na sua carreira, no seu ministério ou na sua família, em qualquer que seja a área da sua vida, talvez o que você está construindo, o que você tem construído pode ser algo muito promissor e lindo, pode ser um perfume muito agradável, um cheiro muito bom. Assim como aquele perfume era nardo puro, era um perfume muito valioso, muito cheiroso, tanto que as pessoas falaram que era um desperdício. Só que a pergunta hoje para você é: estaria você disposto a quebrar o seu vaso hoje e derramar tudo isso sobre Jesus? Será que eu e você hoje estaríamos dispostos a entregar tudo para Ele? Tudo que você tanto investiu, tanto demorou para conquistar, para construir, para juntar, todo o perfume que você guarda, talvez com tanto zelo, com tanto orgulho, que cheira tão bem, será que você estaria disposto a deixar esse perfume escorrer entre os seus dedos, enquanto você quebra o seu vaso sobre Jesus? E tem mais, a palavra também, vários textos, eu vou ler 2 como exemplo. A palavra nos compara também, compara nós a vasos nas mãos do oleiro, amém? Vocês estão acordados? Não durmam. A palavra nos compara a vasos, então eu vou além, eu vou dizer para você que esse vaso a ser quebrado na presença de Jesus é você. Quem você é? Jeremias 18, a partir do versículo 1. Se você quiser pode abrir, mas senão você anota aí, lê em casa. Eu vou ler logo para adiantar. Jeremias 18, 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias disse: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o Senhor dizendo para você: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor te pergunta hoje: não poderia eu fazer de você como o oleiro faz com o vaso? O vaso se quebrou, ele quebrou o vaso para que pudesse fazer o vaso de novo, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ou seja, para fazer o vaso melhor, como ele queria que fosse o vaso, no formato que ele tinha planejado, para o que ele precisava derramar e colocar ali dentro do vaso. O oleiro é quem sabe o formato certo. E nós somos um vaso nas mãos do Senhor, amém? Então será que você também estaria hoje disposto a ser quebrado por Ele? Sabendo que ser quebrado dói, amém? Ser quebrado pelo oleiro não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, nem agradável. Não, você já imagina, alguém te quebrando, te machucando. É um processo dolorido. E também sabendo que se você for quebrado, o perfume que você tem, que você ajuntou, que você conquistou até hoje,
os seus planos, talvez, o seu futuro, o relacionamento, o ministério, a profissão, os estudos e até a sua história pode ser derramado. Porque quando o vaso quebra, o que tem dentro dele escorre, amém? Será que nós deixaríamos hoje o oleiro nos quebrar para nos fazer de novo? Ser quebrado é ser humilhado, é perder tudo, é deixar escorrer tudo. Ser quebrado é perder tudo que se conquistou, tudo que se construiu. Alguns aqui conhecem já um pouco da minha história, mas eu vou contar um pouquinho, bem pouco, porque nem daria tempo. Mas algo que tem a ver com isso, que Deus fez na minha vida. Antes de eu começar o ministério, antes de eu começar a me usar no louvor e soprar as minhas canções pelo Brasil e, enfim, por outros lugares. Antes disso tudo acontecer, quando eu só tinha essas composições guardadinhas dentro do vaso, eu fazia faculdade de Direito na Unirio. Eu passei com, acho que 15 para 16 anos, eu entrei bem novinha, era tipo orgulho da família. Pulei 2 anos da escola, o Senhor me abençoou com isso. E eu tinha um futuro promissor pela frente, eu tinha meus sonhos, eu queria terminar a faculdade, estudar para o concurso, ser juíza, enfim. Já tinha tudo planejado. Tinha um namoro, tinha um trabalho legal, um estágio que, na época, quando Deus me pediu tudo, eu estava num estágio que era um escritório muito top, assim, que era muito difícil de entrar, nem eu sei como que eu fui parar lá. Num processo seletivo de não sei quantas pessoas, acabou que no final eu que fiquei. Tudo isso Deus na minha vida, amém? E aí, chegou a hora que Deus me pediu tudo. Deus falou, ei, eu quero te quebrar e te fazer de novo. Porque ainda não está no formato que eu sonhei. E quando Deus me pediu tudo, Deus me pediu a faculdade, e trabalho, e relacionamento, e segurança, e planos e tudo. E depois de muita confirmação de Deus, eu pedi vários sinais de que era realmente o Senhor. Quando eu vi que Deus realmente queria aquilo de mim, eu voltei, eu larguei tudo. E isso implicou em ser quebrada por um bom tempo, assim, só quebrando, só quebrava, porque eu achava que estava bom, Deus ia lá no pedaço que estava ainda grandinho e quebrava mais, e quebrava mais. E só doía, só doía. Antes de ser feito um lindo vaso, algo que fosse admirável, capaz de ser usado pelo oleiro, eu tive que passar por muito sofrimento e muitos processos de dor. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele nos aperfeiçoa, a palavra diz, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? E aí, quando eu tranquei a faculdade, a primeira vez quando Deus me pediu e eu disse sim, eu achava que assim, eu ia sair da faculdade, chegou o tempo do meu ministério, Deus vai fazer tudo o que tem que fazer na minha vida, as promessas que eu tenho desde criança e tal, que eu vivo hoje, né? Na época eu não tinha nem faísca assim de ver algo acontecendo. E aí, eu achei, deve ser o tempo, né? Deus está me pedindo tudo, porque Ele falou que me quer 100% para Ele, o meu tempo e minha disposição, então eu tenho que deixar tudo. E aí eu deixei tudo. E aí, quando eu vi, Deus estava me levando para o deserto. Foi tipo, em Mateus 4, quando Jesus é batizado. E aí, o próximo versículo é, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Deus me levou para o deserto. Ele me pediu tudo, foi tipo pegadinha, assim. Porque se ele me contasse os detalhes, eu talvez não iria, né? Mas eu fui achando assim, vou dar tudo, porque Deus tem muito mais para mim. Só que, quando eu vi, eu estava na roda lá do oleiro, que é um negócio que fica rodando e onde o vaso fica em cima. Por isso que fala que ele estava trabalhando nas rodas. E eu já fiquei até tonta, literalmente, de tanto martelo que vinha para me quebrar. E aí escorreu um monte de coisa, gente. Escorreu o futuro que eu tinha sonhado, escorreu relacionamento estável, escorreu segurança financeira, escorreu família, quebrou. Escorreu... não sei mais o que falar, tudo. O emocional, tudo se foi, ficou só caco mesmo. E por um ano foi assim, Deus me quebrando.
Até que chegou a hora, porque quando o vaso se submete às mãos do oleiro e ele fica até o final do processo, chega a hora de refazer o vaso. E aí, meu querido, aí você vê que vale a pena. Porque o vaso, quando ele é refeito e o oleiro faz do formato que ele quer, que fica bem aos seus olhos, como diz aqui em Jeremias, se torna um vaso muito mais bonito, muito mais belo e muito mais usado por ele. Porque está no formato que ele quer, para ele derramar e para ele encher com o que ele sonhou, com o que ele planejou. O oleiro é quem sabe o que ele vai colocar dentro de você. Deus é quem sabe o futuro e o chamado e os dons que ele tem para a sua vida. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Muitas vezes o que Deus ainda vai fazer está distante do que a gente sonhou para a gente, do que a gente planejou. Mas se a gente não descer a casa do oleiro e se a gente não se submeter ao processo, não quiser passar por isso. Aquela mulher tinha escolha. A Bíblia não diz que ninguém pediu para ela fazer aquilo, ninguém nunca tinha feito isso que ela fez, foi a única que teve essa atitude de adoração. Foi algo espontâneo do seu coração, foi um ato de entrega entre ela e o Senhor. E se você não quiser, você pode continuar do jeito que você está, o vaso que você está. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que vale a pena ser quebrado pelo oleiro. Vale a pena hoje você quebrar o seu vaso. E o vaso é você, e o vaso é tudo que você tem nas mãos hoje. Quando aquela mulher fez isso, no versículo 4, como a gente já leu, começaram a acusar aquela mulher de desperdício, de louca, de... Nossa, essa mulher é doida. Como que ela pega um negócio tão caro e derrama assim? Poderia dar para os pobres, poderia... Aí vem um monte de sugestão do que você poderia fazer. As pessoas gostam de opinar. E começaram a falar da mulher como se ela fosse uma louca que não sabia nem o valor do que ela estava derramando. Como se ela fosse, sabe, insensata. E julgavam ela como uma tola, achavam que ela estava cometendo um desperdício. Tendo um perfume tão caro nas suas mãos, ela derramava como se não fosse nada. Será que alguém aqui já passou por isso? Vou dizer o quê? Quando você está entregando algo para o Senhor te pede algo, você sente de derramar algo, e aí as pessoas ao seu redor não entendem, ou questionam, ou te julgam, ou dão outras sugestões. Alguém já passou por isso ou foi só eu? Amém. Quando eu escolhi obedecer a voz de Deus e largar tudo, até hoje, na verdade, não só quando eu fiz isso, já tem anos, mas até hoje as pessoas param e falam: poxa, mas aquele perfume. Ai, Luma, mas e a faculdade? Fala assim, gente, Deus não está deixando eu fazer. O que eu estou vivendo hoje é tipo muito melhor, é muito mais. E eu falei aquilo brincando, porque vou largar porque Deus vai dar muito mais. Na verdade, quando eu escolhi entregar tudo e obedecer a voz de Deus, o que eu estava dizendo para Deus, e o meu coração o que dizia era: Senhor, eu quero te dar tudo, mas não é querendo nada em troca. Porque se for para largar o meu futuro de juíza ou promotora, ou os sonhos que eu tenho de estabilidade financeira, de morar em tal lugar, de ter a casa assim, assado, e todos os meus sonhos que eu tinha, para não ter nada ou para ter pouco contigo, eu quero também. Porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu tenho para mim. E às vezes a gente acha que sabe o que a gente precisa ter ou fazer, mas a gente não sabe. A palavra diz que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos formou no ventre das nossas mães. Então Ele conhece melhor do que você o que, quem, que lugar vai te fazer feliz. Ele sabe melhor do que você. E a minha entrega ali era: Senhor, eis-me aqui. Se for para ter pouco, se for para viver na simplicidade mesmo, financeiramente falando, porque simplicidade não é só isso, mas enfim, vocês entenderam? Se for para deixar de ter tudo isso, eu estou dizendo sim para você. Amém? E as pessoas não entendiam. Só que aí, hoje, Deus já me fez outro vaso. Fez outra história, mudou o destino. O vaso está lindo, está cheio, está transbordando. Tem muito mais, é muito maior do que era, o que podia conter. E você acredita que ainda tem pessoas e fariseus que chegam e falam: mas e aquele perfume, hein? Poxa, você, que desperdício.
Você já fez 4 anos. Mais 11. Falta só um. Eu falei, poxa, em vez de perder 4, eu posso perder 5, né, se eu fizer mais um. Melhor perder tempo só 4 anos, que eu não vou usar isso pra nada na minha vida. Porque não é o que Deus tem pra mim, amém? Mas é bênção, se for o que Deus tem pra você. E aí eu fico assim, eu dou aquele sorriso lá. Eu vou ver se eu volto. Tchau. Vou tentar catar o perfume. Gente, não tem como. Você derramou, quebrou o vaso, virou caco, tá tudo misturado, não tem como pegar. Amém? Mas uma coisa é fato, ele vai fazer um vaso novo. E vai ser muito melhor. Eu tenho aprendido isso, porque depois na prática eu fui ver, Deus nunca nos pede algo que Ele não vai nos dar um dobro ou muito mais, ainda nessa terra. Essa não deve ser a nossa motivação, mas Deus é tão bom. É como Abraão que subiu um monte para sacrificar Isaac. Ele subiu com um sacrifício e ele voltou com 2. Ele voltou com Isaac e um cordeiro. Porque Deus proveu algo novo, algo maior, algo santo, algo melhor. Tudo que Deus te pede, Ele vai te restituir. Não tenha medo de dar nada para Deus, porque o que Ele tem para você é bem melhor, amém? Então aqueles homens ficavam lá, nossa, que desperdício. Você podia ter feito isso, você podia ter feito aquilo, você podia ter comprado apartamento, você podia ter trocado de carro, mulher, você podia sair dessa vida, mulher. Que desperdício, 300 denários. Mas a verdade, porém, era que aquela mulher sabia bem o quanto valia o perfume. Aqueles homens achavam, nossa, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o valor do que ela está derramando. Mas a verdade é que ela sabia melhor do que ninguém. Pensa comigo, ela sabia exatamente quantas noites de pecado tinha custado para ela. Ela sabia quantas noites de choro, de dor, de nojo. Ela sabia quantas noites vendendo seu corpo, se sentindo indigna. Ela sabia quanto tempo no mundo se sentindo vazia, sem achar o verdadeiro amor. Ela sabia melhor do que ninguém o que ela trazia no vaso. E custava muito. E custava muito para ela. E aí que eu queria ler com vocês, mas você também não precisa abrir, porque é bem rapidinho. E o Leozinho já leu no início, deu um spoiler. 2 Samuel 24, 18. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? E Davi respondeu: eu vim para comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso para Davi e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, mas não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou o terreno de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata e construiu ali um altar para o Senhor e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. E o Senhor respondeu a sua oração e a peste acabou em Israel. Davi sabia que ele não podia oferecer a Deus algo que não custasse nada. Às vezes a gente quer chegar na presença de Jesus e a gente tem um vaso nas mãos, cheio de coisa lá dentro. Mas a gente fala: não, eu vou deixar minhas dores aqui, eu vou deixar meu pecado aqui, eu vou deixar meu futuro aqui, a minha segurança aqui. Hoje eu vou derramar uma gotinha aqui, uma canção. Eu vou cantar para Jesus. E você retém a maior parte para você, você dá o resto, algo que não te custa. Aquela mulher sabia o valor
aquela mulher sabia o quanto custou. E ela escolheu derramar tudo. Só você sabe o valor do seu perfume. A verdade é que aquela mulher, aquela prostituta, na realidade ela não estava desperdiçando nada. Contando que ela, ali diante de Jesus, ela tinha acabado de encontrar um amor verdadeiro. Aquela mulher foi amada por Jesus no momento em que ela entra na sala. No olhar de Jesus. Ela encontrou o verdadeiro amor que ela nunca tinha vivido em homem nenhum, em relacionamento nenhum, em nenhuma daquelas noites com milhares. Ela encontrou um homem que conquistou o seu coração, que a amou de verdade. E ela sabia que o que ela tinha no vaso, o que aquilo tinha custado, e que valia a pena derramar diante daquele amor. Porque na verdade, todo o perfume que ela carregava, por mais valioso que fosse aos olhos dos homens, não valia nada perto daquele amor. Imediatamente ao encontrar Jesus, ela quis se esvaziar de tudo que ela carregava até aqui. Ela quis deixar toda a sua velha vida e os seus frutos de pecado, os seus rendimentos de uma vida de pecado, uma vida suja. Ela quis deixar tudo ali aos pés daquele homem. E sabe quando aquela mulher adora Jesus, ela derrama o perfume, isso representa um ato de adoração. Enquanto ela adorava Ele, ela estava deixando aos pés de Jesus todo o seu passado vergonhoso. Tudo que ela tinha juntado longe de Deus. Toda a dor, toda a solidão. Todas as ofensas que ela já ouviu. Todos os olhares que a faziam se sentir mal como um objeto. Eu quero te dizer que quando você adora Jesus, quando você derrama a sua adoração a Ele, todas essas coisas, todo o seu passado, qualquer que seja a dor que você traga no seu vaso, escorre junto com a sua adoração. Às vezes a gente não tem ideia de que isso está acontecendo, mas nós estamos curados e transformados enquanto adoramos e contemplamos a Ele. Enquanto nos prostramos aos pés dEle, se formos como aquela mulher e não como aqueles fariseus que estavam ali sentadinhos na mesa, eles continuaram da mesma forma que estavam. Quando você derrama a sua adoração, a sua dor escorre junto com ela. A sua enfermidade escorre junto com ela. O seu passado escorre junto com ela. O abuso que você sofreu, a humilhação que você passou, a dificuldade que você enfrenta, vai escorrendo junto com a sua adoração. E às vezes a gente também chega na presença de Deus e fala: eu não vou adorar hoje porque eu pequei. Eu não vou adorar hoje porque eu estou suja. Eu sou pecador, eu sou pecadora, eu não posso, eu não sou digna. Querido, é na sua adoração que você vai ser perdoado. É na sua adoração que você vai ser curado. É na sua adoração que o seu destino muda. Não caia nesse engano, nessa mentira de Satanás. Não ouça as muitas vozes ao redor, os religiosos, ou seja lá quem for que venha para te acusar. Porque o Senhor te olha com olhos de amor e Ele se agrada da sua adoração. Amém? Enquanto aquela mulher derramava tudo que ela tinha, ela era curada por aquele amor. Ela foi perdoada assim que ela viu o olhar de Jesus. E o seu amor derramado ali provava isso. Eu quero que você vá comigo agora para Lucas 7. A partir do versículo 36. Conta a mesma história, só que é outro homem contando. Lucas está contando a mesma história a partir do versículo 36, Lucas 7. Eu vou ler rapidamente. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles.
Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. E Jesus então disse ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. 41. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com o homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai amá-lo mais? Respondeu Simão: eu acho que é aquele que mais foi perdoado. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou o perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Sabe, eu tenho falado muito sobre a graça. A última pregação minha foi sobre misericórdia e graça. E uma coisa que a graça faz é, quando nós entendemos a graça, ela troca os nossos praquês por porquês. Por exemplo, antes do tempo da graça, as pessoas iam ao templo sacrificar para que fossem perdoados. Eles iam lá adorar para que fossem aceitos por Deus e os seus pecados apagados. Eles faziam as coisas, eles serviam, eles adoravam para que fossem aceitos ou para que fossem respondidos por Deus. Para que fossem salvos. Mas depois que Jesus veio à terra, Jesus inaugurou a graça de Deus, morrendo na cruz e rasgando o véu e comprando a nossa salvação, o Cordeiro Santo Imaculado que foi sacrificado de uma vez por todas. Agora, não é preciso mais sacrifício de cordeiros, amém, de físicos, porque o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, já morreu por nós. Então, Ele já nos perdoou, Ele já nos curou, Ele já nos salvou. E agora, no tempo da graça, os nossos praquês viram porquês, porque hoje é diferente. Você, na verdade, o que Deus quer de você é que você adore porque você foi perdoado. É que você sacrifique, que você entregue, que você renuncie, porque você já foi aceito por Ele. Que você vive em santidade porque você já foi salvo. Amém? Nós não fazemos nada para alcançar algo de Deus, porque tudo já nos foi dado. Nós só precisamos entender isso, receber. E por causa disso, viver uma vida transformada pelo sangue de Jesus. Então aqui, tem gente que acha que essa mulher chegou, derramou um perfume, se humilhou, chorou, e aí ela foi perdoada por ser uma prostituta. Mas não. É por isso que eu falo que assim que ela olhou para Jesus, ela já estava perdoada. Porque quando a gente encontra com Jesus e é alcançado pela graça dele, Ele já nos conquistou tudo para nós. Então, Jesus fala para aqueles homens: eu afirmo a você então, que o amor que ela mostrou só prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Ela não adorou para ser transformada, ela adorou porque ela foi transformada. Então você não precisa vir à presença de Deus sempre com um pra quê, com um objetivo. Você já tem motivos suficientes para adorar, para quebrar o seu vaso todo dia, para renunciar, para estar disposto a entregar tudo, amém? Porque nós vemos a graça de Deus. E a adoração daquela mulher só mostrava o que já tinha acontecido dentro dela. Enquanto aquela mulher derramava tudo, ela era curada. E ela foi perdoada assim que viu o olhar de Jesus. E o seu amor derramado ali provava isso. Ela já não era mais a mesma, ela já não era mais a mesma que ela era quando ela entrou. Amém? Você nem percebeu, mas enquanto você adorava Jesus aqui nesse culto, você já não é mais o mesmo, você já foi transformado. Você já não é a mesma pessoa que entrou por aquela porta. Os seus pecados, a sua história triste, o seu passado vergonhoso, não sei o que aconteceu ontem ou essa semana, já ficou para trás. Você já foi curada por esse amor. Você já foi curado e alcançado por essa graça, amém?
E a sua adoração só mostra, só prova isso. A adoração daquela mulher tinha cara de desperdício. Parecia que ela estava perdendo tudo, que ela estava deixando tudo. Mas a verdade era que era o maior dos investimentos que ela podia fazer no seu futuro. Antes de chegar ali, ela era lembrada, ela era vista e apontada e julgada como uma meretriz. Por onde ela ia? Ela era chamada de pecadora, como disse aqui, como Lucas a chamou. Entrou uma mulher de má fama, uma mulher desprezível, que não tinha que estar ali. Mas ao quebrar o vaso, ela parecia perder um ano para frente, garantido. Ela parecia perder o futuro, ela parecia perder a segurança do amanhã. Mas na verdade ela estava recebendo um novo futuro. A verdade é que ela estava deixando toda a sua velha história ali e recebendo uma nova. Isso não é lindo? Ela entrou como meretriz, mas ela saiu, sabe como? Volta lá para Marcos. Espero que você tenha deixado marcado. Porque cada um conta de um jeito. E Marcos conta como ela saiu. Marcos 14, 9. Eu vou esperar você achar, porque isso é muito poderoso. Dá um glória a Deus, se você achar. Marcos 14, 9. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Ela entrou como uma meretriz, mas ela saiu como a maior das adoradoras. O maior exemplo de adoradora na Bíblia, diante de Jesus, é essa mulher, que será lembrada para sempre como adoradora. Sabe o que aconteceu enquanto ela adorava ali? A sua sorte mudou, a sua história mudou, a sua identidade mudou. A prostituta agora é lembrada para sempre como exemplo de adoração. Como pode? Alguém que viveu a sua vida inteira se prostituindo, se vendendo, algo que vai totalmente contra os princípios de Deus, a vontade de Deus. Meus queridos, isso é graça, isso é misericórdia, isso é poder de uma verdadeira adoração. Aquele derramar daquela mulher garantiu o seu futuro para sempre. E coitados daqueles que olhavam e só viam o que os seus olhos físicos podiam enxergar. E falavam: nossa, ela está jogando fora um ano de futuro. Ela está jogando, ela já não tem nada. Ela já vive uma vida, né, desse jeito. E o que ela tem, ela joga fora. Eles falavam: nossa, que desperdício que essa mulher está fazendo. Mas enquanto os que estavam à mesa pensavam que ela estava desperdiçando tudo, derramando seu perfume, sabe o que ela pensava? O mesmo que Jesus pensava, que a gente leu em Lucas. Ela pensava: nossa, que desperdício que esses homens estão fazendo. Como assim? Esses homens todos aqui sentados na mesa com Jesus foram convidados para estar aqui. Eles têm a honra, eles têm a liberdade de estar sentados com Ele, na presença dEle, e não estão fazendo nada para Ele. Jesus falou para eles em Lucas 7, 45, 44. Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Nenhum daqueles religiosos e conhecedores da palavra de Deus, pregadores que falavam na sinagoga, lá na frente de todo mundo com a Bíblia na mão, nenhum deles tinha oferecido água para Jesus lavar os pés. Isso era um ato comum na época de honra, para quando você tinha um convidado que você queria honrar, e ninguém fez para Jesus. Porém, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou perfume nos meus pés. Aquela mulher entendeu o que era uma verdadeira adoração. Ela parou e o pensamento dela, eu tenho certeza que era: nossa, que desperdício. Que desperdício que vocês estão fazendo. Vocês estão na presença de Jesus, sem adorá-lo, sem entregar uma verdadeira adoração.
você pode desperdiçar tudo na sua vida. Só não cometa esse tipo de desperdício, é o conselho que eu te dou. Só não desperdice a presença de Jesus. Quando Jesus estiver na sala, quando Jesus estiver na casa, não seja como esses homens. Não seja como os religiosos. Seja como essa mulher. Amém? Não importa o seu pecado, não importa quem você é. Importa que Ele está aqui. Quem muito é perdoado, muito ama. Para Jesus, pouco importa o que você fez antes de chegar aqui na casa de Simão. Importa o que você vai fazer com o que você tem nas suas mãos, o que você tem no seu vaso, agora na presença dEle. Não tenha vergonha do que o seu vaso contém. Às vezes a gente se envergonha de derramar, porque às vezes é tão podre que não deixa de sair perfume, vai feder o meu vaso. Jesus, eu já pequei tanto, Jesus, o meu passado é tão cabuloso que virei agora de Brasília, né? Porque eu pego um pouco de cada sotaque do Brasil. Cabuloso. Que eu tenho vergonha de derramar. Jesus não é nem digno. Aquela mulher poderia ter pensado isso. Com certeza o inimigo tentou colocar isso na cabeça dela. E você vai derramar aos pés do santo de Israel. Isso aqui que você conquistou se vendendo, mulher. Esse dinheiro sujo. Você não tem vergonha? Mas ela não deu ouvido para as muitas vozes, como eu já falei. Não deixe que nada te impeça nessa tarde. Não deixe que nada te impeça nessa noite e amanhã e nesse congresso e na sua vida. De quando Jesus estiver presente, e Ele está presente em você. Você derramar o seu vaso, o seu perfume a Ele. Não importa o cheiro que tem. Ele se agrada da sua oferta. De quando você entrega tudo. De quando você deixa Ele te quebrar. Jesus sabia como aquele perfume tinha sido conquistado, mas Ele não se importa com o que passou. Ele só quer o seu perfume hoje, contendo tudo de você. Ele não quer só os seus altos, Ele quer os seus baixos também. Ele não quer só os seus acertos, Ele quer que você entregue hoje para Ele também os seus erros. Ele não quer você com uma máscara aqui na presença dEle, Ele quer você por inteiro. Ele quer a sua dor, Ele quer os seus questionamentos, Ele quer os seus medos. Ele quer o seu sofrimento. Ele quer a sua perda. Ele quer a sua vergonha, o seu abuso. O que seja que passou, entregue tudo. Porque enquanto você derrama, você é curado, você é transformado, você é sarado. Essas coisas ficam para trás. Se cumpriu na vida daquela mulher o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Mesmo que o seu perfume seja indigno ou desprezível, indigno dos pés de Jesus, importa o que você vai fazer com ele hoje na presença dele. O seu passado não é o que define o seu futuro, mas o seu presente aqui agora. A sua atitude na casa de Simão. Quem é você diante da presença de Jesus? Isso vai fazer a sua história daqui para frente. É isso que define o seu futuro. É isso que define como você será lembrado. É isso que pode alterar o curso da sua história. A forma como você vai ser lembrado, isso pode garantir todo o seu futuro. Mal sabia eu que quando eu entregava tudo para Jesus, quando Deus me pediu tudo aquilo, e eu disse sim, mal sabia eu que eu estava fazendo o maior investimento da minha vida. Mal sabia eu que é bem melhor trabalhar para Deus do que para qualquer homem nesse mundo, para o governo, para seja lá quem for, para mim mesma. Mal sabia eu que ia ser bem melhor depender dEle. Mas eu simplesmente entreguei tudo. E o que eu fiz ali, diante da presença de Jesus e da voz de Jesus, foi o que definiu a minha história. Foi o que mudou o curso da minha história. E Ele sempre muda para melhor. Ela entrou como meretriz, ela saiu como um exemplo de adoradora. A sua sorte mudou. E o que você vai fazer com o seu passado hoje na presença de Jesus pode garantir o seu futuro. Você é o vaso nessa tarde. E o oleiro está presente, amém?
2 Coríntios 4 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, eu e você. O Senhor quer te quebrar, e talvez Ele já esteja te quebrando, e Ele te trouxe aqui para você entender por que você está passando por certas coisas. Filho, eu estou te quebrando para te fazer um vaso novo, para que você tenha em você, no vaso de barro, esse tesouro, que é a minha presença, que é o meu propósito, que é o meu chamado, para que a excelência do poder em você seja de Deus e não de vós mesmos. Amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos.